Olá pessoal, nós somos estudantes do 5º ano de Psicologia e com esse vídeo nós damos início à nossa série de 3 vídeos sobre o transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA. A pessoa com esse transtorno, a pessoa com autismo, vai apresentar características que giram em torno de 3 principais áreas do desenvolvimento, que são habilidades sociais, habilidades comunicativas, de comunicação verbal, não verbal, e comportamentos estereotipados ou repetitivos, ou seja, sempre a mesma coisa, muito recorrentes. Para o sujeito com TEA, estabelecer uma reciprocidade emocional, começar uma conversa, ter essa interação social e interpessoal talvez não seja tão fácil como é para a maioria das pessoas, ou pelo menos talvez não seja da mesma forma com a qual estamos todos acostumados, que achamos a mais comum, certo? Talvez o mais adequado nem seja a gente se referir a essas características como dificuldades ou déficits, mas sim como características próprias da pessoa. Cada um é de um jeito, cada um se comunica de um jeito, e assim é com a pessoa que tem autismo. Ela tem sua própria maneira de ser, sua própria maneira de se comunicar, de se interessar por assuntos, por conversas, e nós devemos respeitar essa maneira tão única, tão singular de ser e de se expressar. Talvez a pessoa com TEA evite contato visual por muito tempo, o que não quer dizer necessariamente que ela não está interessada na conversa. Talvez a pessoa com TEA não saiba muito bem como iniciar um diálogo ou não compreenda muito bem sinais e gestos com os quais estamos acostumados. No entanto, isso não quer dizer necessariamente que ela não deseje estabelecer um diálogo, que ela não queira isso. Às vezes ela só não sabe como começar. Talvez a pessoa com TEA, algumas horas, realmente prefira ficar sozinha, mais isolada, mais na dela, e tudo bem, cada um tem seu jeito e deve ser respeitado. Às vezes, a pessoa diagnosticada com TEA não vai apresentar comportamentos tipicamente esperados dentro de uma sociedade, porque para ela simplesmente algumas coisas são indispensáveis. Um exemplo, suponhamos que uma pessoa com autismo convidou uma ou mais pessoas, colegas, para sua casa. E quando essas pessoas chegam, a pessoa com autismo está ocupada, envolvida em uma outra atividade. Espera-se, convencionalmente, que o comportamento social seja qual? Que a pessoa, dona da casa, anfitriã que esteja engajada em uma outra atividade, pare o que está fazendo e vá receber e agradecer a presença e dizer como está feliz pela visita desses convidados. No entanto, às vezes para a pessoa com autismo, esse comportamento é dispensável, desnecessário, porque ela vai pensar que se ela convidou, é óbvio que ela está feliz e agradecida pela presença dessas pessoas. É muito comum que a pessoa diagnosticada com TEA também apresente movimentos, falas, uso de objetos ou rotinas muito estereotipadas, repetitivas. Por exemplo, o balanço do corpo, o balanço das mãos. Mas também se expressa, como eu disse, na rotina, no dia a dia. Então, a pessoa provavelmente vai estabelecer uma série de atividades muito fixa, rígida, até mesmo uma dieta alimentar bem padronizada, e qualquer coisa que fuja disso, que saia do seu costume, que saia dessa rotina, pode gerar muita angústia e muito incômodo para a pessoa com autismo. É comum ainda que a pessoa com autismo apresente uma característica chamada atenção hiperseletiva, que é simplesmente o fato de geralmente prestar mais atenção em partes do que no todo de algo, de uma situação, ou ainda de prestar muita atenção em um determinado momento, objeto, situação, contexto que lhe é de muito interesse. Isso às vezes pode ser um pouquinho prejudicial no dia a dia, porque talvez ela tenha dificuldade de se atentar a algumas coisas que talvez fosse necessário que ela se atentasse. No entanto, também pode ser uma vantagem. Imagine você conseguir prestar muita atenção em algo que lhe é interessante. Você pode se tornar
uma pessoa que sabe muito daquilo. Então, é muito comum, por exemplo, que pessoas com TEA saibam coisas que ninguém sabe, muito de algo que raramente as pessoas conhecem. Um exemplo, uma pessoa com autismo saber muito sobre baleias ou qualquer outro animal, sobre espécies, sobre suas características, sobre seu habitat, sobre a cadeia alimentar, de uma maneira absurdamente detalhada. Por quê? Porque prestou ao longo de um tempo muita atenção nesse determinado assunto. Uma outra característica comum da pessoa com autismo é a hiper ou a hiporreatividade a estímulos sensoriais. O que é isso? Ela vai reagir de maneira exacerbada ou não vai perceber algum estímulo sensorial, seja visual, auditivo, estímulo tátil, qualquer coisa desse tipo. Então, por exemplo, pode ser que ela fique extremamente fascinada por uma determinada luz. Mas também pode ser, por exemplo, que algum som, um exemplo de liquidificador, perturbe ela grandemente. Então ela tapa os ouvidos e se mostra muito incomodada por aquilo. É muito comum que hajam condições coexistentes ao autismo, sendo mais frequente a deficiência intelectual. É importante identificar essas condições para que haja um manejo mais adequado e consciente das dificuldades que são apresentadas. O autismo é múltiplo, existem várias formas de ser uma pessoa autista, porque cada pessoa é única. Portanto, o diagnóstico não deve servir como um rótulo, como um fator limitante, excludente e até mesmo discriminatório, mas sim como uma orientação, como um norte para pais, para profissionais e para a própria pessoa. Também é comum e recorrente que pessoas com TEA apresentem problemas gastrointestinais, como refluxo, gastrite, intolerâncias e alergias alimentares, o que merece uma atenção especial, principalmente se os fatores citados anteriormente forem notados. Em relação ao diagnóstico, as características típicas do TEA costumam se manifestar até mesmo antes da entrada na escola. Porém, essa não é uma regra, porque muitas vezes o diagnóstico acaba sendo difícil pelas características se apresentarem muito sutis e sem prejuízos nas esferas escolar, pessoal, profissional, social. Portanto, muitos diagnósticos são feitos tardiamente, apenas na vida adulta. O diagnóstico não é simples, porque além da diversidade de manifestação típica do transtorno, por ser um espectro e não algo fechado, há também a diversidade da criança em relação a quando ela vai começar a exibir qual característica, que está de acordo com o perfil do desenvolvimento dela e com outras condições que podem ser coexistentes e estarem presentes ali. Quanto mais cedo as características do TEA forem identificadas, maiores são as chances de a criança receber apoio com intervenções e suportes adequados e, consequentemente, exibir progressos no desenvolvimento de forma mais significativa e duradoura. O diagnóstico deve ser interdisciplinar, incluindo pelo menos um neurologista e um psicólogo. Eles devem estar sempre prestando informações à família a respeito do diagnóstico, das possibilidades de encaminhamentos e também das possibilidades de tratamento. O transtorno do espectro autista, de acordo com o DSM-5, é subdividido em níveis a partir do grau de suporte que a pessoa precisa no seu dia a dia. O que seria o nível 1, nível leve, corresponde a exigindo apoio. Nível 2, que é o moderado, exigindo apoio substancial. E nível 3, que é grave, exigindo apoio muito substancial. É importante estar atento a características e comportamentos sociais atípicos que, além de serem marca do autismo, podem se manifestar mais precocemente. Falta ou atraso em responder ao nome, aversão ao toque, dificuldade em estabelecer ou manter contato visual, bem como em compartilhar interesses e emoções com outras pessoas, falta de balbucio aos 12 meses, ausência de histórias de faz de conta, de criar histórias de faz de conta aos 18 meses, entre outras características que podem ser consideradas sinais de alerta para desenvolvimento típico. Além da família, os profissionais da área infantil, como pediatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros, devem estar sempre atentos para a identificação de possíveis características que sugiram o transtorno do espectro autista. É importante e deve haver para o diagnóstico entrevista clínica inicial com pais ou responsáveis a fim de obter as informações essenciais para o diagnóstico, conhecer a história médica, social, familiar e de desenvolvimento da criança, avaliação médica e psicológica, considerando os testes e instrumentos auxiliares para o diagnóstico, e encaminhamentos para profissionais e outras intervenções adequadas
uma vez que o diagnóstico de autismo for confirmado ou desconfirmado. É importante a gente compreender que, muitas vezes, aquilo que socialmente é apontado como problemático ou algo a ser resolvido na pessoa com o autismo, muitas vezes, para essa pessoa, aquilo não é problemático. Aquilo não é algo que ela quer resolver ou que ela acha que precise ser resolvido. Quem somos nós para apontar o que deve ou não ser resolvido no outro? O que é um erro ou não no comportamento do outro, na maneira de ser do outro? Devemos entender que cada um tem seu próprio funcionamento, sua própria maneira de ser e merece e deve ser respeitado. É uma questão de humanidade, compreendermos, aceitarmos e acolhermos a maneira de ser e de se expressar do outro, não considerando algumas de suas características que para nós às vezes é errada, como algo que deve ser submetido à cura, mas sim como uma das mais diversas possibilidades de expressão do ser. Algumas pessoas consideram importante buscar seu diagnóstico e nomear aquele quadro que apresentam. No entanto, outras não querem e acham desnecessário fazer isso, não querem se autocategorizar. E tudo bem. É muito importante a conscientização a respeito do que tratamos e nos referimos como transtornos, como TEA, transtorno do espectro autista, porque cada transtorno surge em uma determinada cultura, sociedade e contexto histórico. Em outras, nem existe. Então, às vezes, pode ser entendido e concebido de uma maneira mais positiva ou negativa. Às vezes, o autismo foi muito mal compreendido, visto de uma maneira muito negativa. E é isso que nós queremos propor a vocês, a desconstrução dessa visão tão negativa e estrita desse transtorno. Por fim, nós gostaríamos de enfatizar a importância que tem que todas as pessoas diagnosticadas com autismo ou não, que toda a sociedade busque por um ambiente inclusivo, um ambiente em que o contexto se adapte às características da pessoa e não que exija a ela uma mudança de quem ela é. Dessa maneira, num contexto adequado, num contexto positivo, adaptado àquela pessoa, suas qualidades vão ser ainda mais enfatizadas, engrandecidas, e os seus defeitos, aquilo que às vezes pode prejudicá-la, prejudicar seu funcionamento social, será minimizado. Gostaríamos de deixar para vocês a indicação de uma série disponível na Netflix chamada Atypical, que conta a história, o dia a dia, a vida de um garoto diagnosticado com TEA. Vale a pena conferir.